decisão de muita reflexão, muita dificuldade minha de proferi-la. Eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado democrático de direito. O destino me reservou de poder, da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Aqui também, entre outras coisas, apresentar uma pauta muito grande para a educação. Estamos com ele, protocolamos aqui uma grande pauta, né, elaborada por todos nós e por outras pessoas dos Revoltados Online. Eu tenho certeza que ele apreciou na mesa isso e vai colocar em prática algumas coisas que nós chamamos a atenção dele. Deixamos muito claro para ele que todos os brasileiros que foram às ruas apoiam o projeto Escola Sem Partido, que é para a gente exatamente tirar a doutrinação ideológica das escolas. Ninguém mais quer isso. Em 13 anos, o PT destruiu a educação desse país. Vamos resgatar a educação. Escola Sem Partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia. Toda opinião é política, inclusive a Escola Sem Partido. É muito fácil entender porque o Sindicato dos Professores, que nem sempre representa os professores, e os partidos de esquerda, especialmente o PT, estão contra o projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido. A essência do projeto consiste num artigo que obriga as escolas públicas e particulares a fixar em todas as salas de aula um cartaz contendo os seguintes deveres do professor. Primeiro dever: não abusar da inexperiência dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente ideológica, política ou partidária. Segundo dever: não favorecer nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. Terceiro dever: não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações e passeatas. Quarto dever: ao tratar de questões controvertidas, apresentar aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais teorias, versões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto dever: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ora, quem pode ser contra a fixação de um cartaz como esse nas salas de aula? Obviamente, aqueles que praticam essas condutas e aqueles que lucram politicamente com a sua prática. Podemos abrir a votação. 20 não. Abstenções 0. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Convidamos o presidente da República, Michel Temer, a assinar ato de lançamento do novo ensino médio. Mendonça disse: olha, eu cumprimento o Temer porque, de alguma maneira, ele fez isso até por medida provisória, que significa medida urgente. E disse: crianças e jovens não podem aguardar. E daí a ideia da medida provisória. Por ser medida provisória, já demonstra um equívoco do governo federal, né? Não é verdade que o debate se estendeu demais no Congresso Nacional. O projeto de lei que tramita é de 2013. 2013 começa esse debate, mas depois nós tivemos uma crise econômica, uma crise política. Em 2014, um processo eleitoral extremamente complexo. Então, o resultado disso é que o ensino médio não se tornou uma grande pauta. Mas, ao mesmo tempo, durante esse período, teve a tramitação do Plano Nacional de Educação. E essa medida provisória, em muitos aspectos, contradiz o Plano Nacional de Educação. Me dá um exemplo. Por exemplo, em relação à formação dos professores. O Plano Nacional de Educação, ele reforça que é preciso uma formação em licenciatura,
né? É preciso ter acesso à licenciatura e, mais do que isso, diz que todos os professores têm que ser formados numa graduação em licenciatura. Também o Plano Nacional de Educação reforça que o professor ele tem que ter habilidade para lecionar e ele precisa passar por uma experiência nas escolas antes de concluir a sua formação. Então, ele vai fazer uma espécie de residência nas escolas públicas. Isso é muito positivo. Esse foi o debate que foi trilhado por 4 anos no Congresso Nacional, teve o apoio de todos os partidos e surpreende agora essa edição de uma medida provisória. Depois de largamente debatido, ele baseia esse modelo já testado e aprovado em países avançados. Uma reação muito pautada por um diálogo de alguns secretários estaduais e do governo federal com fundações empresariais que tentam trazer para o Brasil um estilo de formato de ensino médio que dá certo no restante do mundo, mas o resto do mundo tem escolas com boa infraestrutura, professores com boa formação, professores bem remunerados, que primeiro se resolveu questões estruturais para depois se mudar o formato do ensino. Eu acredito que a gente está colocando o carro adiante dos bois, e isso é sempre muito preocupante. Os jovens poderão escolher um currículo mais adaptado às suas vocações, às suas aspirações e a seus planos. Precipitar isso para uma medida provisória me parece errado. Talvez tenha tido justamente a finalidade de eliminar a obrigatoriedade de 5 matérias, que são artes, educação física, como foi dito, espanhol, filosofia e sociologia. Eu acho que o problema de tirar essas matérias, que praticamente todas elas, não são tão importantes pelo conteúdo, mas pela importância na formação da vida da pessoa. No caso da filosofia, nós temos que introduzir ética no ensino médio. Nós temos que ter uma introdução de ética, mas não no sentido de ensinar para as pessoas o certo e o errado, mas ensiná-las a pensarem em termos do que é justo e injusto. Como a sociologia podia ser e deveria ser usada para discutir como que está a sociedade, quer dizer, desde o sistema econômico que a gente vive, como funciona o capitalismo, do que são lutas trabalhistas, reivindicações ambientais, todo esse conflito que o capitalismo acolhe e também como se gera pobreza. Quer dizer, sociologia é matéria por excelência para você pegar aquele caderno que chama Cidades, Cotidiano Geral e entender. Sem sociologia é difícil entender. Então, eu acho que essas matérias, ao perderem a obrigatoriedade, como elas já tinham poucas aulas, por exemplo, é habitual a filosofia ter 1 aula por semana, sociologia 1 aula por semana, contra às vezes 5, 6 horas de outras matérias, como elas perdem a obrigatoriedade, é provável que elas sejam excluídas de muitas grades. Vai acontecer, doutor, que tem um aspecto de desigualdade nesse debate todo, porque para os alunos mais pobres, como eles têm uma demanda por empregabilidade mais imediata, eles vão acabar optando por um percurso profissionalizante. E o ensino propedêutico, a assunção da cultura geral, vai ficar para aqueles que conseguem não depender tanto de uma empregabilidade precoce. O resultado disso pode ser uma ampliação da desigualdade no país, em que você vai dividir os jovens entre aqueles que vão ser os tomadores de decisão e os líderes e aqueles que vão ser os subordinados, né? Então, também tem esse aspecto que é preocupante. Ainda há pouco o governador de Pernambuco mencionava o caso da Coreia do Sul, em que todo o ensino é em tempo integral e ninguém pode ignorar os avanços que se verificaram na Coreia do Sul. O aumento do número da carga horária, o que preocupa no conjunto da medida provisória é que é uma medida provisória que atua sobre a forma do ensino médio e ela determina uma série de demandas que não têm o seu respaldo estrutural. O governo acabou de enviar para o Congresso Nacional a PEC 241 de 2016, que congela por 20 anos os investimentos em educação. Os governos estaduais eles estão praticamente esgotados na sua capacidade de investimento. Então, a extensão da carga horária vai depender centralmente do governo federal, que é quem de fato tem capacidade arrecadatória no Brasil. Se você diz que vai expandir a educação em tempo integral e edita a PEC 241, você comete uma contradição, porque você está dizendo que vai congelar os recursos e está expandindo o tempo do aluno dentro da escola. E no nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso, né? Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos.
Assim como qualquer família, o governo também tem um orçamento. Para manter as contas em ordem, ele precisa saber quanto pode gastar e como investir o que ganha. O governo federal propôs limitar os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Para fazer isso, ele tem que mudar a Constituição. Hoje ela determina o quanto cada área social recebe. Para a saúde, por exemplo, a União destina pelo menos 13,5% da receita líquida. Outra área importante, a educação, fica com 18% dos impostos federais. Qual é o plano, então? Pela proposta de emenda à Constituição 241, conhecida como a PEC do Teto, o governo quer mudar a forma como o dinheiro é usado e fixar um limite para os seus gastos. Se ela for aprovada, as despesas não vão poder ultrapassar a inflação do ano anterior, ou seja, se em 2016 a inflação for de 7,5%, em 2017 os gastos públicos do país não podem crescer além disso. Quem é a favor da PEC diz que ela vai controlar a gastança, retomar a confiança da economia e permitir que o país volte a crescer. Quem é contra diz que o texto vai limitar os investimentos em áreas essenciais à população, como saúde, educação e assistência social. O comunicado divulgado em Genebra, aqui na Suíça, foi altamente crítico. O relator especial da ONU para a extrema pobreza se refere ao novo regime fiscal conhecido como PEC 55. O australiano Philip Olson disse que os planos do governo de congelar os gastos sociais no Brasil por 20 anos são incompatíveis com as obrigações de direitos humanos. O comunicado explica a alegação do governo de que o congelamento de gastos aumentaria a confiança dos investidores, reduzindo a dívida pública e a taxa de juros, então, consequentemente, estimularia a economia. Mas, na opinião do relator das Nações Unidas, trata-se de um erro histórico, um retrocesso social, uma medida radical, desprovida, abre aspas, de toda nuance e compaixão, fecha aspas. Ainda segundo ele, os maiores prejudicados seriam os mais pobres. O comunicado afirma que o plano de mudar a Constituição partiu de um governo que assumiu o poder depois de um impeachment e, assim sendo, não chegou a apresentar o programa aos eleitores. O relator da ONU destaca, antes de mais nada, a necessidade de um debate público apropriado. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira por 263 votos a favor, 106 contra e 3 abstenções, o texto base da medida provisória número 746, que reforma o ensino médio no Brasil. A gente precisa gerar perspectiva de futuro, valorizar a flexibilidade, o protagonismo do jovem, definindo a sua própria trajetória, rumo à educação técnica profissionalizante ou rumo à universidade. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta, é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto. O governo sancionou hoje a lei que institui a reforma do ensino médio. O número de horas de aula vai aumentar e o aluno vai poder escolher uma parte do currículo. Pela reforma, 60% do currículo serão obrigatórios. Matemática, português e inglês estão nessa lista. Filosofia, sociologia, artes e educação física também.
mas vão entrar no currículo como conteúdos. Nesse caso, podem estar inseridos em outras disciplinas, como, por exemplo, filosofia e história. Os outros 40% serão definidos conforme a oferta da escola e o interesse do aluno. As aulas terão conteúdo das seguintes áreas: linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. A matemática também está nessa lista, porque o aluno pode optar para estudar mais e ter reforço nessa área. As escolas deverão oferecer ao menos uma das 5 áreas. A carga do ensino médio vai passar das atuais 800 para pelo menos 1.000 horas por ano. As escolas terão 5 anos para cumprir isso. Até 2024, o ensino médio em tempo integral deve alcançar 25% das escolas. A reforma deve começar a valer em 2019. O governo agora corre para conseguir tirar do papel as mudanças e tornar o ensino mais atraente para os jovens. Até o fim deste ano, será preciso definir a base curricular, que será comum a todos os alunos. Esta base deve tratar da obrigatoriedade de outras disciplinas, como biologia, química e física. O procurador Rodrigo Janot já se posicionou contra a implantação da reforma do ensino médio através de medida provisória. O parecer faz parte da ação de inconstitucionalidade apresentada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi julgado. A reforma da educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada. Uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. O Estado não vai mais investir em aulas que não sejam obrigatórias, né? E a gente vai colocar nossos jovens mais tempo numa escola com menos recursos e numa escola que vai funcionar de uma forma mais negativa do que a que já tem funcionado e que vai excluir só o estudante, que não vai trazer de volta os nossos jovens que já estão largando as escolas. A gente não tem somente a medida provisória como reivindicação. A gente também tem o popularmente conhecido, a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A PEC 241 é outra afronta, gente. É inconstitucional, ela é uma afronta à Constituição Cidadã de 88. O cateamento da educação pública significa que a saúde não vai ter médicos para atender a gente, significa que a gente não vai ter enfermeiros contratados, significa que vão demitir professores em massa e que a nossa merenda na escola vai continuar de mal a pior. O que nós estamos discutindo aqui é o presente e o futuro da educação brasileira. O que nós estamos discutindo aqui é que tipo de sociedade nós queremos.